Fala pessoal, boa noite, tô de volta aqui no canal do Pedrosa. Para quem não me conhece, eu sou a Clara Mello e esse é o Giro do Gigante, segunda edição. A gente tem muita coisa para falar. Hoje a gente teve a apresentação do Maxime Domingues, o mais novo reforço do Vasco. Marcelo Santana também concedeu entrevista coletiva. E temos aí a notícia de que o Felipe Coutinho tá fora do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Então fica até o final desse vídeo aqui com a gente para saber todos os detalhes. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixe seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Como eu falei para vocês, hoje rolou a apresentação do Maxime Domingues, o suíço, reforço do Vasco da Gama, o último reforço dessa janela de transferências do meio do ano, e o nosso Carlos Berbert esteve lá no CT Moacir Barbosa nessa terça-feira acompanhando a apresentação do jogador, e eu vou deixar aqui agora para vocês um trechinho do que ele acompanhou por lá e também as aspas do suíço, novo jogador do Vasco da Gama. Fala rapaziada do canal do Pedrosa, Carlos Berbert na área, invadindo aqui o vídeo da Clara para mostrar para vocês que eu tô no CT Moacir Barbosa aqui, ó. Vim acompanhar a coletiva de apresentação do Maxime Domingues, aspas bem legais, bem divertido, um clima de descontração, até ajudado pelo atual momento que o Vasco vem passando, de 8 jogos sem perder na temporada, 3 vitórias seguidas, véspera, né, do confronto decisivo com o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que como o Vasco venceu de virada o jogo de ida em São Januário, o Vasco depende apenas de um empate para garantir a vaga nas semifinais da competição. E aí a gente até precisou deixar as dependências do CT Moacir Barbosa porque o elenco está treinando neste momento, beleza? Inclusive, na coletiva teve algumas declarações bem interessantes, bem esclarecedoras do diretor de futebol Marcelo Santana. A gente vai deixar aqui no vídeo para vocês, tá? Tanto as aspas do Maxime como também do Marcelo. De verdade foi muito fácil. O Vasco é um grande clube e de o primeiro contato com o clube foi seguro que queria assinar por o clube. Então foi muito fácil para mim. Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, também falou hoje com a imprensa lá no CT Moacir Barbosa, e um dos principais assuntos foram sobre esses nomes na janela de transferências do Vasco e também a busca por um zagueiro. Eu vou deixar aqui agora para vocês o que ele falou sobre esse assunto. A janela de transferência do meio do ano é uma janela mais de correção. A gente faz os grandes movimentos e as grandes mudanças no grupo no início da temporada. Então, a gente buscou, dentro da possibilidade do Vasco, qualificar o nosso elenco. Logo na minha chegada, a gente tinha tido um problema de lesão do João Vitor, que nos deixou naquele período com 3 zagueiros adultos, além dos 2 atletas mais jovens da divisão de base. O retorno do João Vitor passa um pouco de tranquilidade a gente também, para a comissão técnica ter mais opções dentro do setor. E a gente não encontrou um atleta que casasse a realidade financeira que a gente podia investir dentro dessa janela com o retorno técnico que a gente precisa. Então a gente buscou, no primeiro momento, jogadores já, digamos, entre 28, 30, 31 anos, jogadores de um perfil mais consolidado, que chegassem com uma perspectiva de brigar realmente pela posição. E no encerramento da janela a gente teve a possibilidade de negociar com o Ian, que é um atleta jovem, um perfil diferente do que a gente vinha buscando anteriormente, mas um atleta que no primeiro semestre tinha jogado pela Seleção Olímpica da Argentina. Então um atleta que a gente identificava que tinha um perfil de poder ser uma peça interessante para o Vasco. Infelizmente, por questões ali de contrato, não foi possível fazer esse movimento, mas a gente confia no nosso grupo. Logo na minha chegada eu falei uma frase que eu já vi torcedor me cobrando também na internet e quando eu estou lá em São Januário principalmente, que é a verdade do futebol é o campo. E principalmente quando a gente não ganhou do Atlético e do Grêmio. Só que, repito, a gente tem que ter sempre equilíbrio na tomada de decisão. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem a 14ª defesa em número de gols sofridos dentro do campeonato. Só que se a gente pegar o recorte, por exemplo, desde a chegada do Paiva e desde a minha chegada, o Vasco tem a 4ª defesa menos vazada do campeonato. Claro que a gente busca, repito, qualificar o nosso elenco, a gente buscou
ver as possibilidades, mas a gente tem que trazer atletas que a gente entenda que se encaixam na realidade do Vasco. Jogador que bota muita dificuldade, que a gente percebe que ele não quer vir para o Vasco, esse jogador não interessa. O Vasco não tem capacidade de pagar R$1 milhão em um zagueiro. É fora da realidade financeira do Vasco. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente prefere confiar sempre no nosso grupo, como a gente fez em outras posições também. O Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, é o clube que tem mais jogadores da divisão de base, tendo feito gol na atual edição do Campeonato Brasileiro. Tem 5 jogadores da divisão de base do Vasco que marcaram gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem, claro, buscado sempre evoluir, sempre melhorar. É esse o desejo do presidente Pedrinho, ele sempre nos cobra por isso, é esse o desejo do torcedor Cruz Maltino. O Vasco está disputando as quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em 9 anos. E o Vasco hoje está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de conseguir ainda, digamos, algo mais dentro desse campeonato. E a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do Vasco em 2 meses, em 3 meses. Eu sei que às vezes é duro para o torcedor ouvir isso. O torcedor normal tem o seu sentimento de cuidar do clube, de zelar pela instituição, de querer sempre as melhorias, mas a gente tem que ter responsabilidade. O Vasco tem que fazer alguns investimentos que o Vasco ao longo dos últimos anos não fez, como por exemplo a reforma do Estádio São Januário, que o presidente Pedrinho, junto com a diretoria, tem conduzido. A gente tem uma preocupação de ligar melhor a divisão de base do Vasco com o futebol profissional. Pessoalmente, eu acho que o Vasco comete um erro estratégico de ter 5 locais de trabalho. O Vasco tem o CT Moacir Barbosa, o Vasco tem São Januário, tem a sede da SAF na Barra, usa o Arte Sul e usa Caxias. E eu acho que essa maneira em que está disposto o espaço físico do Vasco para a divisão de base, para feminina e profissional, é muito distante do adequado. Então a gente espera em breve poder marcar uma coletiva para sinalizar como a gente pretende corrigir esse déficit histórico que o Vasco tem. Então são tomadas de decisão que a gente no final a gente vai com um orçamento. E é difícil para um clube onde o torcedor nunca ouviu um respeito ao orçamento começar a ouvir isso. Então o Vasco ao longo dos últimos anos se endividou. O Vasco consegue ainda ser competitivo pela grandeza histórica que o clube tem, pela força da torcida do Vasco, mas não pelas últimas gestões que o Vasco teve, nos últimos anos. Se a gente pegar o Vasco até o período, por exemplo, que o presidente Pedrinho e o nosso diretor técnico Felipe jogavam, ali a virada dos anos 90, dos anos 2000, e você olhar os últimos 30 anos do Vasco, eram anos maravilhosos do Vasco. E se a gente pegar de 2000 para cá, o Vasco começou a ficar muito abaixo, tanto da sua história, quanto do seu potencial. E por alguns fatores que a gente espera corrigir ao longo do tempo. Vamos ter dificuldade, vamos ser criticados. Para mim é muito fácil eu fazer uma proposta fora da realidade do Vasco para um zagueiro e deixar boa parte dos torcedores satisfeitos, mas poderia ser um atleta que não entregaria a performance que a gente desejaria e principalmente daqui a 6 meses ou um ano poderia ser um outro problema financeiro para o Vasco. E o Vasco não aguenta, gente, mais tanto problema financeiro, tanta decisão que não pensou na instituição, e chega uma hora que a gente tem que corrigir. E o presidente tem pedido isso sempre para a gente. Eu quero que vocês façam um time forte, o Vasco precisa ser competitivo, mas vocês precisam ter responsabilidade na condução desse clube. E a gente tem que seguir a determinação. Outro assunto também abordado pelo Marcelo Santana na coletiva dessa terça-feira foi sobre o Felipe Coutinho. Essa notícia que todo mundo estava na expectativa, ele está fora da lista de relacionados para o jogo de amanhã, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Ele ainda não está na sua melhor forma, não tem nenhuma lesão detectada, mas ainda não está 100%, apesar de ter treinado com o grupo durante a semana, mas está fora da partida, não viajou para Curitiba. O Marcelo Santana falou sobre essa situação, falou que o Coutinho se cobra demais para poder estar 100%, para poder estar em campo, mas que ele procura sempre tranquilizar o jogador, que ele não precisa disso e que o Vasco confia muito no Coutinho e na qualidade dele.
Se liga na resposta do Marcelo Santana sobre o Felipe Coutinho. Ele se cobra demais para estar disponível, para estar em campo. A gente tem total confiança no que o Felipe pode fazer ao longo dessa temporada e da próxima, junto ao Vasco. E o que eu converso sempre com ele, eu quero que você esteja em campo quando você estiver bem. Se vai demorar o próximo jogo para você estar bem, ou se vai demorar mais um mês de você estar bem, é você que tem que dizer pra gente. Então, assim, o Vasco não vai pressionar o Felipe de que ele tem que jogar quarta, domingo, a semana que vem. O Vasco não pressiona nenhum dos seus jogadores. A gente busca, assim, conscientizá-los da importância que eles têm e da importância que os jogos têm para o Vasco. A gente conversa com o departamento de performance, a gente conversa com o departamento médico para saber da aptidão e da disponibilidade de cada um. E no final a decisão tomada em conjunto. Não tenha dúvida nenhuma que o Felipe está muito disposto a jogar, a competir. Um dia, aos poucos, eu acho que vocês vão entender o tamanho dos sacrifícios que ele fez para estar aqui no Vasco. E esse sacrifício que ele fez vai ser recompensado no momento certo. E a gente vai sorrir muito ainda com o Felipe Coutinho dentro do nosso programa. Aquele recado de sempre que vocês já conhecem da nossa grande parceira aqui do canal, a KTO. Se cadastrando no site com o link que está aqui na descrição desse vídeo e usando o cupom PEDROSA, vocês ganham 20% de cashback no valor do seu primeiro depósito. Então clica nesse link que está aqui na descrição para fazer sua fezinha na KTO. Usa o cupom PEDROSA para ganhar esse dinheirinho a mais e se divertir com muita responsabilidade e, claro, se você for maior de 18 anos. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Então é isso, pessoal. Esse foi o Giro do Gigante, segunda edição dessa terça-feira, dia 10 de setembro. Amanhã a gente está de volta. Lembrando, para quem ainda não viu, a gente está com a nossa página no Instagram, canal do Pedrosa. Segue lá se você ainda não está seguindo. Tem conteúdo todo dia. Acompanhe a gente também pelo Instagram, que tudo a gente está postando por lá, deixando vocês sempre atualizados do que está rolando no Gigante da Colina. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!